Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já sonharam com aquela praia perfeita? Areia branquinha, água cristalina, um sol de rachar, parece um sonho, né? Mas, e se eu te disser que por trás dessa beleza paradisíaca, pode se esconder um perigo mortal? Um perigo que não escolhe vítima, que não avisa quando vai atacar. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um assunto que vai te deixar de cabelo em pé. Vamos desbravar as praias mais perigosas do mundo, lugares onde a natureza mostra sua força bruta e onde um simples mergulho pode ser o último. Esses não são lugares comuns. São cenários de histórias de arrepiar, locais que se tornaram famosos não só pela beleza, mas pelas vidas que levaram. Estamos falando de correntes que te arrastam para o fundo do oceano em segundos, de predadores que espreitam sob as ondas e de fenômenos naturais tão imprevisíveis quanto devastadores. Cada uma dessas praias tem uma reputação sinistra, um histórico manchado por tragédias que servem de alerta para os desavisados. São lugares que testam os limites da coragem humana e muitas vezes cobram um preço altíssimo por isso. Então, antes de fazer as malas e sair correndo para o litoral, segura a emoção. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar. Este vídeo é mais do que uma lista, é um aviso, um chamado à prudência. Pense 2, 3, 10 vezes antes de colocar os pés nessas areias, porque em alguns paraísos, a linha entre a vida e a morte é tão fina quanto a espuma das ondas. Preparados? Então respira fundo, porque a nossa viagem pelos mares mais traiçoeiros do planeta começa agora. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para o mar da mesma forma. A gente começa aqui mesmo, no nosso Brasilzão. Recife, Pernambuco. Um cartão postal, não é mesmo? A praia de Boa Viagem, com seus arrecifes formando piscinas naturais, parece um convite irrecusável. Mas é aí que mora o perigo, minha gente. Por trás daquela barreira de corais, existe um corredor, uma verdadeira avenida para um dos predadores mais temidos dos oceanos, o tubarão. E não é qualquer tubarão. Estamos falando do tubarão-tigre e do tubarão cabeça-chata, espécies conhecidas pela agressividade. Acreditem, a placa na areia avisando do risco não é enfeite, é um alerta de vida ou morte. É sério, a coisa aqui é tensa. A história de Boa Viagem com os tubarões é trágica e mudou completamente a relação da cidade com o mar. O desenvolvimento do porto de Suape, ali perto, alterou o ecossistema e, segundo especialistas, empurrou esses animais para mais perto da costa, direto para uma das praias mais movimentadas do país. O resultado? Dezenas de ataques registrados nas últimas décadas, muitos deles fatais. Pessoas que estavam apenas se refrescando, com água na altura da cintura, tiveram suas vidas mudadas para sempre. É uma roleta russa, um jogo de azar onde a aposta é a própria vida. Imagina a cena, um dia de sol, família na praia, crianças brincando na beira d'água. De repente, o caos, gritos, pânico. É uma realidade cruel que assombra os frequentadores e moradores locais. Por isso, a regra é clara e precisa ser respeitada. Não ultrapasse os arrecifes. O Corpo de Bombeiros faz um trabalho incansável de alerta, mas a imprudência ainda fala mais alto para alguns. Boa Viagem é a prova de que até o paraíso mais familiar pode esconder uma ameaça invisível e letal. Cuidado, muito cuidado. Agora a gente voa para o outro lado do mundo, para o Havaí. Ah, o Havaí. Sinônimo de paraíso, né? Mas na ilha de Kauai, existe uma praia chamada Hana-Kapiai, que é a personificação da beleza traiçoeira. Para chegar lá, você precisa fazer uma trilha de mais de 3 quilômetros, um esforço que te recompensa com uma vista de tirar o fôlego. Uma praia selvagem, intocada, com uma cachoeira deslumbrante ao fundo. É o tipo de lugar que te faz pensar: cheguei no paraíso. Mas esse paraíso tem um segredo sombrio, uma força oculta que já arrastou dezenas de pessoas para a morte. O problema aqui não são os tubarões, mas algo muito mais sutil e igualmente mortal: as correntes de retorno. Elas são incrivelmente fortes e imprevisíveis. Você entra na água que parece calma na beirada e em um piscar de olhos é puxado para o mar aberto, sem chance de lutar contra a força da água. Não existe recife para proteger os banhistas, não há salva-vidas de plantão. É você contra a força bruta do Oceano Pacífico. E acredite, nessa briga, o oceano sempre vence. A praia é um cemitério de sonhos. Existe uma placa não oficial, mas assustadora, na entrada da trilha. Uma placa de madeira com marcas que contam o número de pessoas que já se afogaram ali. Mais de 80 vidas perdidas, segundo os registros. São mais de 80 histórias interrompidas pela tentação de um mergulho em águas aparentemente convidativas. Hana-Kapiai é um lembrete brutal de que a aparência engana. É uma sereia que te atrai com sua beleza, mas cujo abraço é fatal. A recomendação é clara:
Admire a vista, tire suas fotos, mas pelo amor de Deus, não entre na água. Nossa próxima parada é no México, na costa de Oaxaca. Um lugar com um nome que já arrepia a espinha, Praia de Zipolite. Em zapoteca, a língua indígena local, o nome significa Praia dos Mortos. E, infelizmente, minha gente, o nome faz jus à fama. Zipolite é conhecida por suas ondas poderosas e principalmente por suas correntes de retorno traiçoeiras, muito parecidas com as do Havaí, mas com uma reputação talvez ainda mais sinistra. Durante anos, este lugar foi um ponto de encontro da contracultura, um paraíso hippie. Mas muitos que vieram em busca de paz e liberdade encontraram um fim trágico nas águas. As ondas que quebram na areia de Zipolite são implacáveis. Elas criam um declive acentuado no fundo do mar, o que gera as famosas Rip Currents, com uma força descomunal. Mesmo nadadores experientes relatam a dificuldade de escapar delas. A sensação é de ser sugado por uma mão invisível, que te puxa para longe da segurança da praia, para o fundo do mar. O perigo é tão constante que a comunidade local teve que se mobilizar e criar uma equipe voluntária de salva-vidas, os Anjos de Zipolite, que trabalham dia e noite para evitar mais tragédias. Apesar dos esforços heróicos desses voluntários, a Praia dos Mortos continua a fazer vítimas. A combinação de uma atmosfera festiva, onde muitas vezes o álcool está presente, com a força implacável do oceano, é uma receita para o desastre. As cruzes fincadas na areia em memória dos que se foram, servem como um memorial sombrio e um aviso constante. Zipolite pode ser linda, vibrante e cheia de vida, mas suas águas guardam um segredo mortal. É um lugar que exige respeito máximo, porque qualquer descuido pode ser o último. De volta para os Estados Unidos, mas agora na Flórida. Se você tem medo de tubarão, o nome New Smyrna Beach deveria te causar calafrios. Esse lugar não é apenas perigoso, ele detém um recorde mundial um tanto quanto assustador. É oficialmente a capital mundial das mordidas de tubarão. Isso mesmo que você ouviu. Estatisticamente, se você já nadou em New Smyrna, é muito provável que você tenha passado a menos de 3 metros de um tubarão. E aí, tá corajoso agora? A coisa é tão séria que os pesquisadores dizem que não é uma questão de se você vai encontrar um tubarão, mas quando. A razão para essa concentração absurda de tubarões é a geografia local. A enseada de Ponce de León, que fica ali do lado, é um estuário riquíssimo em peixes, o prato preferido de várias espécies de tubarões, principalmente o tubarão galha preta. Eles se reúnem ali em grande número para se alimentar, e a praia de New Smyrna fica exatamente na rota deles. Para piorar, a água costuma ser turva, o que dificulta a visibilidade tanto para os banhistas quanto para os próprios tubarões, aumentando a chance de um encontro acidental. O mais impressionante é que, apesar da altíssima frequência de mordidas, a maioria não é fatal. Geralmente são mordidas de teste, onde o tubarão, confuso na água turva, morde um braço ou uma perna pensando que é um peixe e solta em seguida. Mas, convenhamos, ninguém quer ser uma mordida de teste, né? Receber uma mordida de tubarão, mesmo que não seja fatal, é uma experiência traumática para a vida toda. New Smyrna é a prova viva de que estamos apenas visitando o habitat deles, e às vezes, eles nos lembram disso da forma mais dolorosa possível. Agora a gente vai para a África do Sul, para um lugar que eleva o nível do medo a uma outra potência. Se em New Smyrna os tubarões são muitos, em Gansbaai, eles são gigantes. Bem-vindos a Gansbaai, a casa do predador mais icônico e temido dos mares, o grande tubarão branco. Este lugar não é apenas uma praia perigosa, é o epicentro mundial para o estudo e a observação desses animais magníficos e aterrorizantes. A região é tão populada por eles que uma faixa de água entre duas ilhas recebeu o apelido de Shark Alley, ou Beco dos Tubarões. O que atrai tantos tubarões brancos para Gansbaai? A resposta está em Dyer Island, lar de uma colônia de mais de 50 mil focas. Para os tubarões, isso é um verdadeiro banquete a céu aberto. Eles patrulham as águas ao redor da ilha, esperando o momento certo para atacar. É a natureza em sua forma mais crua e selvagem. A indústria do mergulho em gaiolas é enorme por lá, permitindo que turistas fiquem cara a cara com esses gigantes em segurança. Mas fora da gaiola, bom, aí a história é outra. Embora os ataques a humanos sejam relativamente raros, considerando a quantidade de tubarões, eles acontecem. E quando um grande tubarão branco ataca, as chances de sobrevivência são mínimas. A força da mordida, o tamanho do animal, é algo de outra dimensão. Gansbaai é um lugar que nos coloca em nosso devido lugar na cadeia alimentar. É um lembrete poderoso de que existem gigantes nas profundezas e que o oceano pertence a eles.
Estar ali é sentir a adrenalina e o respeito profundo pelo Rei dos Mares. Nossa jornada nos leva agora para a Austrália, um continente conhecido por sua fauna, digamos, peculiar e perigosa. E a Fraser Island é o resumo perfeito disso. É a maior ilha de areia do mundo, um patrimônio mundial da Unesco, com lagos de água doce cristalina e florestas tropicais que crescem na areia. Um paraíso, certo? Errado. Ou melhor, um paraíso onde tudo parece querer te matar. As águas que cercam a ilha são um verdadeiro campo minado de perigos. Nadar no mar por aqui é praticamente uma sentença de morte. Primeiro, vamos falar das correntes. Elas são extremamente fortes e imprevisíveis, capazes de arrastar qualquer um para o mar aberto em um instante. Segundo, os tubarões. A área é um conhecido ponto de reprodução para tubarões-tigre e tubarões cabeça-chata, que patrulham a costa em busca de alimento. Mas o perigo não para por aí. As águas de Fraser Island também são o lar de algumas das criaturas mais venenosas do planeta, como a água-viva Irukandji e a cubomedusa. A picada delas é excruciante e pode ser fatal. E se você pensa que está seguro na areia, pense de novo. A ilha é famosa por sua população de dingos, os cães selvagens da Austrália, que podem ser agressivos com humanos. Ou seja, em Fraser Island o perigo vem por água, terra e, bom, quase pelo ar. É um lugar de beleza estonteante, selvagem, mas que exige um nível de alerta e respeito que poucos lugares no mundo pedem. Os avisos são claros e espalhados por toda a ilha: não nade no oceano. Ignore esse aviso por sua conta e risco. Voltamos ao Havaí. Mas desta vez o perigo não vem só da água, mas também da terra. Ou melhor, de dentro da terra. Estamos falando das praias próximas ao vulcão Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo. Aqui, a paisagem é de outro planeta, com areias negras formadas por lava resfriada. É um espetáculo da natureza, ver a criação e a destruição acontecendo bem na sua frente. Mas essa beleza tem um preço. E o preço é o perigo constante e imprevisível. Nadar nessas praias é uma péssima ideia por vários motivos. Primeiro, o surf é extremamente perigoso e instável, com ondas que quebram sobre rochas vulcânicas afiadas como navalhas. Uma queda aqui não resulta em arranhões, mas em cortes profundos. Segundo, a água pode atingir temperaturas altíssimas, literalmente fervendo em pontos onde a lava escorre para o oceano. Imagina cair numa água dessas? É morte instantânea. E claro, existe sempre o risco de uma nova erupção. O próprio ar pode ser perigoso. Quando a lava quente encontra a água fria do mar, ela cria uma nuvem de vapor ácido e partículas de vidro vulcânico, um fenômeno chamado LASE, lava rase. Respirar isso pode causar danos permanentes aos pulmões e irritação na pele e nos olhos. As praias de Kilauea são um lembrete de que a Terra é um organismo vivo, pulsante e, por vezes, violento. É um lugar para se admirar à distância, com o máximo de respeito pela força primordial da natureza. Preparem-se, porque agora a nossa viagem entra em um território sobrenatural. Vamos para a Índia, para a praia de Dumas, no estado de Gujarat. Durante o dia, parece uma praia comum, com sua areia escura e vulcânica. Mas quando o sol se põe, minha gente, a história muda. Dumas não é famosa por tubarões ou correntes, mas por suas lendas e mistérios. Dizem que a praia é mal assombrada, e a origem dessa fama é, no mínimo, macabra. Acredita-se que a praia foi usada por muito tempo como um crematório hindu. As lendas locais contam que as almas dos mortos que foram cremados ali ainda vagam pela areia, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Moradores e turistas relatam ouvir sussurros, vozes chamando seus nomes quando não há ninguém por perto. Há histórias de pessoas que desapareceram misteriosamente depois de caminharem pela praia à noite e nunca mais foram vistas. Cães que latem e se recusam a se aproximar da água ao anoitecer. É de arrepiar. Além do fator sobrenatural, a praia também tem seus perigos físicos. As marés são fortes e a areia negra, rica em ferro, pode esconder objetos perigosos. Mas é a atmosfera pesada, a sensação de estar sendo observado, que torna Dumas um lugar único e aterrorizante. Verdade ou não, a reputação da praia é suficiente para afastar a maioria das pessoas após o pôr do sol. Você teria coragem de fazer um passeio noturno na praia de Dumas? Eu, sinceramente, passo. Voltamos para a África do Sul, para um lugar chamado Port St. John's, onde fica a Second Beach. Se Gansby é o corredor dos tubarões brancos, Second Beach é considerada por muitos o local de ataques de tubarão mais mortais do mundo. O apelido Portão do Inferno não veio à toa.
A praia é linda, selvagem, cercada por penhascos verdes, mas suas águas escondem um predador extremamente agressivo e territorial, o tubarão cabeça chata, também conhecido como tubarão do Zambeze. O que torna Second Beach tão perigosa é a combinação de fatores perfeitos para um ataque. O rio Mzimvubu deságua no mar exatamente ali, tornando a água turva e rica em nutrientes, o que atrai os tubarões cabeça chata, que são conhecidos por frequentar tanto água doce quanto salgada. Eles sobem o rio para dar à luz, e a foz do rio se torna uma área de caça intensa. Os ataques aqui não são mordidas de teste, são ataques predatórios, violentos e, na maioria das vezes, fatais. A comunidade local vive um drama. A praia é uma parte importante da cultura e do lazer, mas o medo é constante. Nos últimos anos, uma série de ataques fatais, muitos deles contra jovens surfistas e nadadores, chocou o país e o mundo. As autoridades tentaram de tudo, desde redes de proteção até pesquisas, para entender o comportamento dos animais, mas a praia continua sendo um hotspot de perigo. Nadar em Second Beach é, sem exagero, um dos maiores riscos que alguém pode correr em um ambiente marinho. Pura vida. Chegamos a Costa Rica, um país famoso por sua natureza exuberante e vibe tranquila. Playa Tamarindo é um dos destinos mais populares, um verdadeiro paraíso para surfistas de todos os níveis, com ondas perfeitas e uma atmosfera vibrante. Mas, como a gente já aprendeu nesse vídeo, o paraíso pode ser enganoso. Por trás das ondas divertidas e da paisagem de cartão postal, Tamarindo esconde um perigo bem conhecido por nós: as correntes de retorno, as famosas Riptides. E aqui, elas são particularmente traiçoeiras. A geografia da Baía de Tamarindo, combinada com a foz de um estuário, cria canais perfeitos para a formação dessas correntes. Elas podem aparecer de repente, mesmo em dias de mar aparentemente calmo, e pegar até o surfista ou nadador mais experiente de surpresa. O perigo é agravado pelo grande número de turistas, muitos dos quais não têm conhecimento sobre como identificar ou escapar de uma corrente de retorno. Eles entram na água para se refrescar e acabam em uma luta desesperada pela vida. Os salva-vidas em Tamarindo são verdadeiros heróis, realizando dezenas de resgates todos os dias durante a alta temporada. Eles vivem em estado de alerta máximo. A recomendação que eles dão é universal. Se for pego por uma corrente, não entre em pânico e não tente nadar contra ela. Nade paralelamente à praia até sair do canal de água que te puxa, e só então tente voltar para a areia. Tamarindo é a prova de que mesmo a praia mais divertida e convidativa exige conhecimento e respeito. A onda perfeita pode vir acompanhada da corrente perfeita para te levar para longe. Agora vamos para um lugar que a maioria de vocês provavelmente nunca pensou em associar com praia à Rússia. Mais especificamente, a Baía de Skitovaya, na península de Kamchatka. Esqueça o sol, a areia branca e a água quentinha. Aqui, o cenário é outro. Estamos no extremo leste da Rússia, uma região de vulcões, neve e temperaturas congelantes. E, acreditem se quiser, tem gente que surfa aqui. Mas o perigo não é um tubarão, é algo muito mais fundamental: o frio extremo. As águas da Baía de Skitovaya raramente passam de alguns graus acima de zero, mesmo no verão. Cair na água sem o equipamento de proteção adequado, um traje de neoprene de alta espessura, significa hipotermia em questão de minutos. É uma corrida contra o tempo. Além do frio paralisante, a região é conhecida por seu clima imprevisível. Uma tempestade violenta pode se formar em minutos, trazendo ventos cortantes e ondas gigantescas. É um dos ambientes mais inóspitos e desafiadores do planeta para a prática de qualquer esporte aquático. E tem mais. A baía fica perto de várias instalações militares russas, incluindo bases de submarinos nucleares. Durante a Guerra Fria, a área era altamente restrita, e há relatos de vazamentos radioativos no passado, o que adiciona uma camada sinistra e invisível de perigo ao local. Surfar em Skitovaya Bukta não é para amadores. É uma aventura para poucos, para aqueles que buscam o extremo do extremo, dispostos a enfrentar o frio, o clima e um passado radioativo em busca da onda perfeita, em um dos lugares mais remotos do mundo. De volta à Austrália, o continente que não cansa de nos surpreender com seus perigos. Se em Fraser Island os perigos eram múltiplos, em Cape Tribulation, em Queensland, a coisa fica ainda mais séria. O nome já diz tudo: Cabo da Tribulação. Foi batizado pelo explorador James Cook depois que seu navio quase afundou em um recife próximo. E o nome continua apropriado até hoje. Este é um lugar onde dois patrimônios mundiais se encontram: a Grande Barreira de Corais e a Floresta Tropical de Daintree. Uma beleza única, mas também um ponto de encontro de criaturas perigosíssimas.
Nas águas de Cape Tribulation, você encontra uma lista de convidados indesejados. As cubomedusas, ou box jellyfish, estão presentes em grande número durante os meses mais quentes, e sua picada pode matar um ser humano em poucos minutos. Além delas, há os crocodilos de água salgada, os maiores répteis do mundo, que patrulham tanto os rios que desaguam no mar quanto a própria costa. Eles são predadores furtivos e extremamente poderosos. Entrar na água aqui é literalmente se colocar no cardápio. E não para por aí. Na floresta que chega até a areia, vivem as casuares, aves grandes e pré-históricas, consideradas as mais perigosas do mundo. Elas têm garras enormes e afiadas e não hesitam em atacar se sentirem ameaçadas. Cape Tribulation é um ecossistema complexo e selvagem, onde o ser humano é claramente um intruso. Os avisos estão por toda parte. Cuidado com os crocodilos, cuidado com as águas-vivas, não se aproxime dos casuares. É um paraíso que exige distância e um respeito reverencial. Nossa penúltima parada é em um dos lugares mais desoladores e inóspitos do planeta, a Costa dos Esqueletos, na Namíbia. O nome já evoca imagens de morte e desespero, e a realidade não é muito diferente. Este trecho do litoral africano é onde o deserto implacável do Namibe encontra as águas geladas e turbulentas do Atlântico. Os marinheiros portugueses a chamavam de as areias do inferno. E por um bom motivo. A costa é um verdadeiro cemitério de navios. Por séculos, a combinação de uma névoa densa e impenetrável, correntes traiçoeiras e um mar violento fez com que centenas de navios naufragassem nessas areias. As carcaças enferrujadas de barcos e navios, algumas com centenas de anos, espalhadas pela praia, servem como monumentos fantasmagóricos a essas tragédias. E para os poucos que sobreviviam ao naufrágio, o destino era igualmente cruel. Eles se viam presos entre o Mar Furioso e um dos desertos mais secos do mundo, sem água, sem comida, sem esperança de resgate. Além dos destroços de navios, a praia é pontilhada por ossos de baleias e focas, o que ajudou a dar o nome ao lugar. Nadar aqui é impensável, não só pela temperatura congelante da corrente de Benguela, mas também pelas ondas violentas e pela presença de tubarões atraídos pela grande colônia de focas de Cape Cross. A Costa dos Esqueletos é um lugar de beleza austera e melancólica, um testemunho sombrio da fúria do oceano e da fragilidade humana diante da natureza. Chegamos à nossa última parada, e aqui o perigo é diferente. Não são tubarões, nem ondas gigantes. É um perigo criado pelo homem, silencioso e talvez ainda mais assustador. Estamos em Mumbai, na Índia, na famosa praia de Chowpatty. Esta é uma das praias urbanas mais conhecidas do mundo. Um ponto de encontro popular para famílias, festivais e passeios ao entardecer. Mas, infelizmente, Chowpatty também é uma das praias mais poluídas do planeta. O mar que banha a areia de Chowpatty é um caldo de contaminação. Esgoto não tratado, lixo industrial, resíduos de rituais religiosos e toneladas de plástico são despejados diariamente nas águas. O nível de bactérias coliformes fecais aqui é centenas, se não milhares de vezes acima do limite considerado seguro. Nadar em Chowpatty não é apenas desagradável, é um risco sanitário gravíssimo. É um convite para contrair doenças de pele, gastrointestinais e infecções graves. Todos os anos, durante o festival de Ganesh Chaturthi, milhares de ídolos de gesso pintados com tintas tóxicas são imersos no mar, agravando ainda mais a poluição. A imagem da praia coberta de lixo após as monções ou grandes festivais é chocante, e um triste retrato do impacto humano no meio ambiente. Chowpatty nos mostra que o maior predador do oceano, muitas vezes, somos nós mesmos. É um perigo que não te morde nem te afoga, mas que te contamina lentamente, de dentro para fora. E aí, minha gente? Chegamos ao fim da nossa jornada. Que viagem, hein? Passamos por paraísos que escondem armadilhas mortais, enfrentamos predadores, ondas gigantes e até fantasmas. Vimos a força da natureza em sua forma mais pura e, infelizmente, também vimos a marca da nossa própria destruição. Cada uma dessas 15 praias nos conta uma história, mas todas elas nos ensinam a mesma lição. O oceano não é um parquinho de diversões. É uma força viva, poderosa e que exige o nosso máximo respeito. A beleza do mar pode ser hipnotizante, pode nos chamar para um mergulho, para uma aventura, mas nunca, jamais, podemos subestimar o seu poder. As placas de aviso, os conselhos dos locais, os relatos que ouvimos, eles não existem à toa. São lições escritas com a dor de quem aprendeu da pior maneira. Respeitar o mar é respeitar a vida,
é entender o nosso lugar nesse planeta imenso e maravilhoso. A prudência e o conhecimento são as nossas melhores ferramentas de sobrevivência. Espero que este vídeo tenha servido não para te dar medo, mas para te dar consciência. Para que da próxima vez que você pisar na areia, olhe para as ondas com um novo olhar, com mais respeito e admiração. E agora eu quero saber de você. Conhece alguma outra praia perigosa que ficou de fora da nossa lista? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E se você acha que essa mensagem é importante, compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família. Vamos espalhar essa consciência. Um grande abraço do canal Veredas e lembrem-se, respeitem o mar.